Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um nesse dia. Deus nos deu mais essa oportunidade de estar na presença dEle. Ele nos deu mais uma oportunidade de poder contemplar todas as suas maravilhas. E vamos iniciar a nossa escola bíblica com uma oração de agradecimento por tudo que Ele tem feito. Vamos colocar também os pedidos de orações que já foram feitos para nós. E se você deseja que a gente esteja orando por você, tem aqui esse QR Code. Coloque o seu celular com o leitor e ele vai direcionar até o nosso WhatsApp. Se caso você tiver dificuldade, tem um número aqui embaixo também para você estar falando conosco. Nós queremos te conhecer, tá? Então pode mandar essa mensagem, pode fazer os seus pedidos de orações, que estaremos aqui orando por vocês em todos os nossos trabalhos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, pois até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos ajudou e tem derramado bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar em Tuas mãos todos os pedidos que nos foram feitos durante essa semana. Nós queremos clamar, ó Pai, pela vida, Senhor, do Gilson, que o Senhor continue ali com ele, com sua família, restaurando a sua saúde, Senhor. Sustenta a sua esposa, os seus filhos, ó Deus, que não os deixe desanimar, ó Pai. Em nome de Jesus, colocamos a mãe da nossa colega de trabalho, Rita. Senhor, estenda a tua mão sobre a vida dela também ali. É uma pessoa que carece de cuidados, ó Deus, pois a sua idade já está um pouco avançada, mas Senhor, que só seja ali com ela, dê a ela paz também, tranquilidade. Sustenta, Senhor, a Rita também, que não deixe ela desanimar. Nós entregamos também a vida de todos aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma dificuldade, alguma necessidade. Senhor, estenda a tua mão, visita com a tua unção poderosa de cura sobre a vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, por aquelas pessoas que estão tendo problemas financeiros, problemas familiares, ó Pai, vá ali, faça a diferença na vida dessas pessoas, Senhor. Cura, ó Deus, aqueles que necessitam de uma cura na carne e cura aqueles também, ó Deus, que necessitam de uma cura espiritual. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor continue conosco, nos orientando e nos guardando. E é em nome, ó Pai, do Senhor Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, a nossa lição de hoje é a primeira lição do livro de Filipenses, que encontra-se em Filipenses capítulos 1 e 2 e tem como tema a vitória apesar do sofrimento. E quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Entender que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. Buscar a vitória em meio ao sofrimento. E o nosso texto áureo encontra-se em Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós mesmos sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo ao que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como
Como lidar com o sofrimento tem sido uma das indagações mais preocupantes da vida, ainda mais neste momento que estamos passando por essa pandemia. Então, como lidar com o sofrimento? Como entender as causas do sofrimento? Como diferenciar a natureza da dor, se por negligência ou por entrega ao Evangelho? Paulo escreve aos Filipenses estando preso e ensina aos crentes a compreenderem que mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer benefício para o reino de Deus. Eu faço duas perguntas para nós iniciarmos. O que você pensa quando ouve a palavra sofrimento? O que vem à sua mente? A outra pergunta: o que você acha? É possível ter vitória sobre o sofrimento? É possível ter vitória sobre o sofrimento? O estudo de hoje tem como textos os capítulos 1 e 2 de Filipenses. Paulo escreve aos Filipenses, estando preso, e ensina aos crentes a compreenderem que mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer para benefício para o reino de Deus. Mesmo o sofrimento pode trazer benefícios para o reino de Deus. E o nosso primeiro ponto está em Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Então, como nós falamos, Paulo havia sido preso. E por ele ter sido preso, para muitos poderia imaginar, não, acabou. O evangelho não vai mais prosperar. Aconteceu o contrário. O evangelho transitou irresistivelmente por toda a guarda do palácio. E não ficou só ali na guarda do palácio, foi para além da guarda do palácio. Então, mesmo em dificuldade, em sofrimento, Paulo não deixou de falar do amor de Deus às pessoas. Paulo entregou ali este amor, pregou este amor às pessoas que ali estavam. E qual que é o assunto principal? Que vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Paulo não se deixava destruir por causa do sofrimento. Paulo testemunhava que a sua prisão era em função do compromisso com Cristo. A vida de Paulo, mesmo em meio aos desafios e dor, porque ele estava preso, era uma vida útil. Paulo não se deixava destruir por causa do sofrimento. Quantos de nós temos deixado nos destruir por causa de sofrimento? Mas ali, Paulo, mesmo sofrendo, mesmo estando preso, ele tinha uma vida útil. Ele não se deixava destruir por esses sofrimentos. O sofrimento não o desviava do foco principal de sua vida e do cumprimento de sua missão de pregar, evangelizar, proclamando o Evangelho. Provavelmente, alguns líderes romanos pensassem que a prisão de Paulo iria frear o avanço do cristianismo. Eles estavam muito enganados, porque a verdade do Evangelho jamais será destruída. E Paulo nos deixou uma orientação que mesmo quando nos sentirmos limitados, jamais podemos perder o foco da nossa missão. Devemos sempre seguir em frente,
para atingir o alvo que nós temos, para conseguirmos atingir o foco da nossa missão. E eu faço uma pergunta para vocês. Você já passou por uma experiência pessoal em que, ao passar pelo sofrimento, agiu como um cristão? Apesar de perdas, de sofrimento, você manteve-se firme como cristão? Já aconteceu isso com você? E nós vamos para o nosso próximo ponto, que está em Filipenses 1:20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. A paixão de Paulo não era viver nem morrer, mas ver a Cristo de uma forma ou de outra. Cristo sendo engrandecido e exaltado. Esta era a paixão de Paulo. E qual que é o assunto principal aí? Que a vitória sobre o sofrimento é possível, porque mesmo no sofrimento não perdemos a nossa intensa expectação, a nossa expectativa, o nosso desejo. E qual que é o significado do texto? Jamais Paulo se fez cabisbaixo, sentindo-se derrotado e oprimido. Porque quando há convicção, compromisso e verdade, jamais se perde a esperança. O que nutre a nossa esperança? Será que é apenas os dias de folguedo? Aqueles dias de tranquilidade? Somente quando as coisas parecem estar bem e caminham de forma confortável e agradável? Será que isso que nos dá somente esperança é nesses momentos? Que nós temos a convicção que jamais se perdemos a esperança? Será que se quando passamos por momentos difíceis, continuamos confiando em Deus? Paulo ali fala de uma ardente expectativa. A expectativa e esperança de Paulo não era em torno de si mesmo. A esperança não era egoísta, nem centrada em si mesmo. Paulo ali, ele buscava a sua esperança em Deus. E apesar do sofrimento, ele continuava firme com essa esperança em Deus. E deixamos aqui algumas considerações. Primeiro, o exemplo de Paulo. Ainda que detido, limitado, preso, quem sabe até mesmo algemado e acorrentado também algumas vezes, mas o coração dele continuava veloz, olhos postos no Supremo Pastor, marchar não apenas com as pernas, mas antes com o coração, com a vida. E ele também deixa a orientação: não deixe que nada neste mundo, nem mesmo as lágrimas, tirem de você a sua ardente expectativa, fé e esperança. E já vamos para o nosso terceiro ponto, que encontra-se em Filipenses 1:20 e Filipenses 2:11. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então aí, o assunto principal
vitória sobre o sofrimento é possível, porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Cristo. Paulo enfatiza o senhorio de Jesus. É impossível, é inadmissível viver a vida no reino sem admitir o senhorio de Jesus. Jesus também sofreu, mas de Jesus foi um sofrimento voluntário. Ele deixou seu estado de glória e exaltação para viver aqui na terra, no estado de humilhação. E eu pergunto, quem é o foco da nossa gratidão? Se você é cristão, o foco da sua gratidão deve ser Jesus Cristo. Nosso sofrimento precisa ser cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro. Ele precisa ser o centro, mesmo em sofrimento. A gente ter Ele como centro, porque Ele nos dará a vitória. Jesus é e continua sendo o centro da nossa vida, apesar do sofrimento. Ele faz com que experimentemos a vitória. Imagine alguns personagens bíblicos, muitos personagens bíblicos que sofreram para, tosar aqueles que dizem que quem confia em Deus não sofre. Sofre sim, mas eles têm a esperança de que Jesus fará o melhor. Então nós temos diversos personagens bíblicos, nós temos diversos personagens históricos que, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, continuaram firmes na presença do Senhor, fiéis ao senhorio de Jesus. Nós podemos citar o próprio apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu, mas continuou firme. Temos também Inácio de Antioquia. Ele foi levado no reinado do imperador Trajano para ser dilacerado pelas feras, ser ali rasgado pelas feras que tinha ali, porque em momento nenhum ele negou o nome de Cristo. Policarpo, quando foi ordenado pelo procônsul Estácio a amaldiçoar a Cristo, ele teria dito que depois de ter servido por mais de 50 anos, mais de 80 anos, ele não poderia jamais blasfemar contra o seu Rei, Salvador e Senhor. E nós, o que temos feito? Será que, apesar dos problemas, das dificuldades, nós temos continuado firmes na presença do Senhor, confiando no senhorio de Jesus? Ou será que, por qualquer coisinha, nós desviamos os nossos pensamentos? Também podemos citar tantos outros apóstolos de Jesus ali, que sofreram perseguições. Muitos foram degolados, outros foram presos a uma cruz de cabeça para baixo, foram crucificados numa cruz de cabeça para baixo. Quantos sofreram por amor do Evangelho, mas sempre continuaram firmes e crendo e sendo fiéis no senhorio do nosso Senhor Jesus. E nós vamos agora para o nosso quarto ponto, que encontra-se em Filipenses 2, 17 e 18. Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Paulo, nesse versículo, ele não se refere ao seu sofrimento presente,
mas na possibilidade de vir a morrer. Paulo fala também de uma oferta derramada, uma libação, que na época era o vinho que acompanhava o sacrifício. Mas ali, Paulo representa isso como ele poderia derramar o seu sangue como sacrifício, como uma oferta a Deus. O sofrimento para o apóstolo poderia produzir alegria. E assim, os filipenses, mesmo sofrendo, eles deveriam agir dessa forma, com alegria. E o assunto principal aí é que a vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. E o significado de seja derramado como libação fala do holocausto em que os réus, as vítimas, eram levados depois de sua morte. Era um tipo de oferecimento após serem mortas. E aí nos traz um paradoxo. E o que é um paradoxo? Paradoxo é algo com aparente falta de nexo ou lógica ou uma contradição. Porque imagina, alegria quando se chora, alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contraditórios, alegria quando houver esperança de morte por fidelidade a Jesus. Parece contraditório, não é verdade? Mas aí Paulo nos ensina: jamais se despreza a alegria, apesar do sofrimento, quando esse sofrimento é resultado da fidelidade e entrega ao Salvador, a Jesus Cristo. Nós temos a alegria. Então, é possível sim nós sermos alegres, mesmo quando estamos chorando, mesmo quando há dor, mesmo que estejamos contra o vento e remando contra a maré, mesmo quando tiver morte, nós podemos nos alegrar na fidelidade de Jesus. Ele é fiel à sua palavra, ele prometeu e ele nos dará a vitória. E vamos para o nosso quinto ponto, que encontra-se em Filipenses 2:25. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Quem foi Epafrodito? Então, Epafrodito era um companheiro de trabalho de Paulo. E ele, assim como Timóteo, era digno de honra. A exemplo de Timóteo e do próprio Jesus, ele era uma pessoa dedicada às outras. Ele obedecia a Cristo, apresentando-se como servo para os outros. Ele chegava: eu sou servo do Senhor Jesus. Seja para os filipenses ou Paulo, porque quem arrisca a sua própria vida. Então ele arriscou a vida ali por Jesus e por Paulo. Ele tinha uma amizade grandiosa por Paulo e ele estendia a mão a todas as pessoas. E quando nós temos com quem falar sobre nossas dores e compartilhar nossas lágrimas, podemos afirmar que temos vitória em tempo de sofrimento. E Paulo ali, ele falava do seu sofrimento para Epafrodito, porque ele tinha como amigo. Ele era amigo de Paulo. E eu pergunto para vocês, você já teve alguma experiência pessoal em que, ao passar pelo sofrimento, contou com a ajuda de um amigo? Como você se sentiu? Eu falo por mim. Eu já passei por tantos momentos de sofrimento, perda na família, perda de amigos grandiosos que eu tinha, que eu amava como irmãos. Mas ali o Senhor nos deu
mais amigos, me deu, outros amigos que estenderam a mão para mim. E eu pude falar para eles o que eu estava sofrendo. E eles trouxeram uma palavra de alento para a minha vida. Então é tão bom quando nós temos alguém em que nós podemos confiar, que realmente são anjos do Senhor que estão à nossa volta. É tão bom isso. E concluindo, meus queridos, o que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Devemos entender que o sofrimento é algo natural na vida humana. Cedo ou tarde, todos nós iremos sofrer por alguma coisa. Mas também que cada um saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural com sofrimento por fidelidade ao Evangelho. E também que em qualquer tempo nunca se esqueça que Deus cuida de cada um de nós, cuida de mim, cuida de você em toda a nossa caminhada. Meus queridos, vamos orar agradecendo a Deus por este momento e pedir também que, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, nós possamos ter alegria no Senhor, apesar de tudo isso. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra que foi nos trazida nesse dia. Senhor, que apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, possamos continuar firmes na presença do Senhor, crendo no senhorio do Senhor Jesus, crendo que a vitória virá, Senhor. Que tenhamos a alegria de estarmos sempre na Tua presença, apesar do sofrimento e das dificuldades, possamos estar com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor seja com cada um desses que estão sofrendo, apesar, ó Deus, de tudo que estamos passando neste mundo, ó Deus, este mal que tem assolado, que só no Brasil já foram levadas mais de 48 mil vidas, ó Deus. Que, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre cada um dos seus familiares que estão sofrendo. Dê a eles consolo, Senhor. Dê a eles conforto, ó Deus. Dê a eles uma alegria que é vinda de Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor continue guardando e protegendo a todos os seus. Guarde, ó Deus, a todos os profissionais da saúde, desde aqueles que cuidam da limpeza até os médicos, ó Deus. Que o Senhor esteja ali com cada um, protegendo e guardando. Sê também com os pesquisadores que estão buscando, ó Deus, uma vacina para este mal. Que o Senhor esteja orientando a cada um deles, dando sabedoria, ó Deus, para que o mais rápido consiga trazer a vacina, ó Deus, para ele acabar com este mal. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos também os nossos governantes, desde os vereadores até o presidente, Senhor, os ministros ali do Supremo. Ó Pai, que o Senhor dê sabedoria a cada um para poder lidar, ó Deus, com tudo isso. Que não venham nenhum, ó Deus, agir por seus próprios pensamentos, mas venham buscar a orientação no Senhor, ó Deus. Ó Pai, que deixamos de lado toda política, Senhor, todo egocentrismo, ó Deus, e unirmos, Senhor, cada um, e estender a mão a todos aqueles que necessitarem. Que não haja, ó Deus, nem esquerda nem direita, Senhor, mas que tenhamos sempre o desejo, ó Pai, de estarmos juntos e juntos, ó Deus, termos a alegria vinda do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor fica, ó Pai, conosco. Nos dê, ó Deus, um dia na Tua presença. Guarda-nos, Senhor, e nos proteja e nos livra de todo o mal. E é em nome, ó Pai, do Senhor Jesus
que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, que o Senhor nos dê um dia na presença dEle, uma semana debaixo dos cuidados dEle, que Ele nos dê a alegria, apesar do sofrimento, que Ele nos dê vitória, apesar das dificuldades, e que tenhamos sempre o desejo de estar debaixo da proteção dEle, confiando nele e nos alegrando nele. E eu me despeço de vocês com a oração, com a bênção que o Senhor deu através de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.